não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Também é notável que nos produtos surgidos nos últimos 70 anos, você não vê jamais uma visão conflitiva da realidade. Né? Existe aqui, o sujeito toma partido de certas coisas, e essas coisas são uniformemente e fielmente apresentadas como se fosse a realidade inteira. Não há conflito. Né? Se não tem conflito, não tem drama. Se não tem drama, não tem história para contar, meu Deus do céu. É só, na verdade, é só a história da carochinha. Se essa geração aqui não corrigir isto, não tem esperança de que você tenha uma boa sociologia, uma boa ciência histórica, uma boa ciência política. E se não tem nada disso, você discutir problemas nacionais é fazer buraco na água. Agora, o que eu vejo é nas gerações mais recentes, está todo mundo agoniado para resolver os problemas nacionais. Mas o pessoal não sabe nem formular o que está acontecendo. Então você se apega a soluções imediatistas. Agora, por exemplo, a eleição do Bolsonaro é isso. É a fórmula mágica que vai resolver tudo. É isso? Então, no máximo, as pessoas têm ideia, vamos dizer, de propostas econômicas. Tá certo? Mas existe um monte de propostas, mas todas elas são superficiais. Por quê? O material sociológico no qual elas se baseiam não tem uma base suficiente na memória da experiência viva nacional. E não tem por quê? Porque falta literatura. Então, eu penso assim, se um sujeito está louco e burro, tá certo? Mas além disso ele está desempregado, a mulher largou ele, o cachorro morreu, o pneu do carro furou, etc, etc. Bom, qual problema você vai resolver primeiro? Vou resolver o problema financeiro dele. Não, mas o cara está louco, ele vai perder todo o dinheiro de novo. Então, é isso, você tem uma doença da alma brasileira, da psique brasileira. E essa doença se reflete na pobreza, né, na miséria da imaginação nacional. Tal como aparece em romances, novelas de TV, etc, etc. Eu vejo que, por exemplo, todo mundo fala do problema do banditismo, mas a literatura, o teatro, o cinema só mostram isso do ponto de vista do bandido. Não há vítimas. Né? Ninguém levou uma porcaria de um tiro. Como é possível? Aí a alienação chegou a tal ponto. Quer dizer, você foi impregnado da ideia do Herbert Marcuse de que a marginalidade é a classe revolucionária que vai mudar tudo, que é a teoria que nem os marxistas aceitam mais. Depois eu explico isso. E você começa a ver as coisas por esse lado. Então você tem que promover o bandido, evidentemente. Né? Mas o fato de que existem vítimas disso é totalmente ignorado. Ora, mas se a arte pensa assim, a literatura pensa assim, as novelas de TV pensam assim, o cinema pensa assim, como é que você quer que os juízes pensem de maneira diferente? Eles têm uma autonomia intelectual que pode transcender, vamos dizer, o imaginário nacional e ver tudo de cima? Digo, não, eu tenho isso. Eu sou capaz de pegar essa coisa como conjunto, olhar de cima e ver que as coisas não são assim. Mas você acha que todo juiz tem isso? Com a porcaria de formação que recebe na faculdade? Então, naturalmente, a maior parte dos juízes vão acompanhar a tendência natural, tendência dominante, tá certo? E repetir essa mesma coisa. Daí você acha que nós temos que reformar a justiça, temos que criar melhores juízes, etc. Você fala, não dá para fazer isso. Não dá porque a solução de tudo começa
na apreensão, na percepção que você tem da coisa. E esta percepção, não adianta você querer submetê-la a um tratamento científico se antes não teve o tratamento imaginário. É a teoria dos 4 discursos. Né? Você vê, se você pegar, existem sociedades primitivas que não têm um sistema judiciário, não tem ciência desenvolvida, não tem álgebra, não tem geometria, tá certo? Não tem nem polêmicas, né, políticas, mas elas têm uma arte narrativa. Isto não falha. Né? Toda civilização, por mais primitiva e tosca que seja, tem uma arte narrativa, às vezes, enormemente desenvolvida. Aconteceu que as fases seguintes do desenvolvimento não foram necessárias para ela. Por exemplo, você imagina assim, uma tribo de índios que tipo de conflito ideológico vai ter lá dentro? Nenhum. Né? Mas no máximo tem um conflito dinástico, o sujeito acha que ele é o sucessor do cacique, o outro acha que ele. Isso é o máximo que vai ter. Tá certo? Mas quando aparecem situações novas, como por exemplo a chegada dos europeus, quando é que os índios começaram a entender o que estava acontecendo? Só depois que eles deixaram de ser índios, entraram nas universidades e assimilaram a cultura branca europeia, daí eles começam a entender o que aconteceu com eles lá para trás. Daí surge uma política indigenista, etc., mas, quer dizer, de defesa da comunidade índia, mas baseada em conceitos e chaves explicativas herdadas da cultura europeia. Aí sim é possível. Né? Vamos dizer, quanto tempo levaria para uma tribo de Índia por si mesma, isolada da humanidade, para ela saltar, por exemplo, da pura arte narrativa para, digamos, a retórica? Ou seja, o debate político. Né? Milênios. E talvez não chegasse nunca. Isso só aconteceria se a tribo se multiplicasse, muita gente. Então, vamos dizer, o confronto com o poder já não é uma coisa tão direta quanto o confronto do índio qualquer com o cacique, né, mas haveria o problema da representação. Quer dizer, várias facções são representadas por diferentes oradores. Então, isso poderia passar milênios sem que isso acontecesse. Mas você vê, a condição prévia, a condição sine qua non de qualquer desenvolvimento das camadas mais elaboradas da cultura é a existência da arte narrativa. Sem isso, nada se pode fazer. Então, uma coisa que eu espero produzir com este curso é uma geração de romancistas. Se não conseguir fazer isso, então, que pelo menos a discussão temática comece agora. Vamos dizer, romancistas virtuais. Eles não chegaram a escrever nada, mas eles têm uma ideia do que precisa escrever. E isto não vai acontecer se não se cumprir a condição número 1 do intercâmbio intelectual, que é as pessoas terem lido os mesmos livros e terem as mesmas referências. Sem isto, não tem nem o que conversar. E você vê, quando começa a literatura americana, então você tem duas influências europeias, tem 3 influências europeias que aparecem ali no meio. A primeira é o do realismo clássico de Stendhal, Balzac, né, que é o sujeito que escreve baseado na experiência comum e para ser reconhecido, né, pelos personagens dessa experiência. Né, quer dizer, o que aparece nos romances de Balzac, Stendhal, Dostoiévski, é a experiência dos seus respectivos povos, tal como esses povos se reconheceriam ali. Se não se reconhecesse, você nem teria ouvido falar desses escritores. Em seguida, tem uma outra influência que vem do domínio da ciência, quando aparece a teoria de Charles Darwin. Então, alguns escritores acham que a literatura tem que se transformar numa ciência. E a chave, evidentemente, do conhecimento científico da sociedade é a teoria da evolução. Então aparece o chamado naturalismo. O naturalismo não passa disso. O naturalismo não tem nada a ver com o natural. Ele tem a ver com a ideia da ciência natural. Então, a natureza humana, tal como aparece, por exemplo, no romance de Emile Zola, no Brasil, no Aloysio Azevedo, né,
não é a experiência natural direta, é a natureza tal como vista pelos olhos do materialismo científico da segunda metade do século XIX. Essa corrente teve muita influência nos Estados Unidos, bastante. Mas ela logo se esgota por uma espécie de contradição intrínseca. Quer dizer que você, na verdade, na medida em que você segue essas teorias, que não são teorias de inspiração literária, não foram feitas para guiar a literatura, mas tem outra finalidade completamente diferente, você seca a sua imaginação e você bloqueia a sua percepção da realidade viva. Tanto que se você pega um romance de Balzac, tem muito mais contribuição imaginária do que elementos científicos, ela lhe parece mais real do que aquilo que está nos romances de Émile Zola, onde o que aparece são estereótipos darwinistas. Tem aqui um cachorro fazendo observações, não está gostando do que eu estou dizendo. Então, ao mesmo tempo você tinha outras correntes, sobretudo de tipo impressionista, onde em vez de copiar algo da realidade tal como vista pela ciência, você tentava penetrar em outros setores da experiência inacessíveis ao conhecimento científico. Então, você cria uma literatura de tipo muito mais misteriosa, que tem muito mais sugestões do que fatos científicos. Essa corrente se torna, de fato, a dominante no mundo. Nenhuma outra corrente criou obras tão fundamentais quanto essa, sobretudo na poesia, onde eles se inspiram em parte em Mallarmé, em parte no Rimbaud, e daí surge a obra inteira do William Butler Yeats, na Irlanda, do T.S. Eliot, na América, entre a América e a Inglaterra, do Wallace Stevens, assim, são poetas absolutamente gigantescos, e evidentemente Ezra Pound. Então, isso amplia formidavelmente o raio de ação da experiência transmitida. Mas mesmo essas influências que vêm do exterior, qualquer um que as receba tem a consciência de que ele vai ter que adaptar aquilo ao meio social onde ele efetivamente está. Então, quando você vê, por exemplo, a gente vê uma enorme diferença entre o T.S. Eliot e qualquer dos seus inspiradores europeus, como Jules Laforgue ou Rimbaud. E a diferença vem justamente deste meio americano. Se você lê o poema do T.S. Eliot, que chama Canção de Amor, de J. Alfred Prufrock, você vê ali um mundo inteiro de fantasmagorias filtrado pela cabeça de um sujeito pertencente à camada mais rica de New York ou Chicago. Quer dizer, já não é um meio europeu. É uma coisa que vem carregada, sendo um certo artificialismo de nouveau riche, E tem lá o coitado do Prufrock que está no meio daquilo, não está entendendo nada. E ele, no meio das conversações que ele capta numa festa dessa gente, aparece ali no fundo aparece toda a tragédia humana ali no meio, e o poema tem até às vezes certos aspectos proféticos, as guerras, a autodestruição da humanidade, tudo isso está filtrado, quer dizer, por baixo da experiência dessa classe rica de Nova York, Boston, Chicago, e certamente era muito diferente dos ricos europeus. Então, o que eu digo, vamos dizer, da aproximação entre pessoas não é assim apenas a amizade no sentido social da coisa. É um verdadeiro intercâmbio intelectual. Mas para isso, em primeiro lugar, precisa criar a coleção de livros lidos em comum. Tá certo? Então você vai partir de uma base existente, mas que não foi criada para a sua situação, e vai ter que encontrar os meios de adaptá-la à sua situação. Então,
o problema de você escrever um romance é, em primeiro lugar, você saber o que é um romance. Então, de modo geral, um romance é uma vida. É uma vida vista na sua estrutura geral. Ela não precisa ser vista em todos os seus detalhes, naturalisticamente, mas ela é uma vida. Ou pelo menos é um segmento da vida que deixa subentendido que o resto da vida do personagem já está contido ali mesmo. Então, por exemplo, você pega no Crime e Castigo, é um estudante pobre que está cheio de ideias revolucionárias e napoleônicas na cabeça. Então ele se vê como um salvador da pátria. Eu sou um grande homem, né? Então eu mereço um lugar de poder e prestígio e, no entanto, não tenho como chegar lá porque eu não tenho dinheiro. Então ele decide matar uma velhinha usurária que tinha um monte de dinheiro guardado, e ele mata a velhinha com a machadada na cabeça. Só que daí ele percebe não, inconscientemente, ele começa a sentir que ele foi além do que ele podia, que ele presumiu demais das suas forças e dos seus méritos. No começo ele raciocina assim: que importância tem a vida dessa velhinha comparado com o que eu posso vir a fazer. Então ele tem, de fato, a imaginação napoleônica. Ele se baseia na carreira de Napoleão, que é o sujeito que saiu do nada e virou imperador e mudou o curso da história. Nós ainda estamos sob a influência de Napoleão até hoje. Então eu posso ser o Napoleão Bonaparte, então o que me importa a vida de um piolho, né? Mas com isso ele, baseado nesse exemplo histórico, ele viola uma lei que está embutida no fundo da natureza humana. Quer dizer, o não matarás está presente em todo mundo. Existe um tabu do homicídio. O homicídio não é um meio normal de você agir. E, claro que Napoleão foi responsável por muito mais mortes do que ele. Mas é o tal negócio: Napoleão não era bem um ser humano. Napoleão era um monstro, tanto no sentido positivo como negativo, né? E o Raskolnikov percebe que ele presumiu demais das suas forças e ele gradativamente começa a dar pistas para que a polícia o pegue, sem mesmo ele perceber. Tem um inspetor de polícia, ele faz amizade com o inspetor de polícia, e o inspetor espreme daqui, espreme de lá, e no fim acaba dando bandeira e ele é preso. E no fim ele se arrepende do crime, né? E ele tem uma namoradinha que é uma prostituta, mas que ele, no instante, ele diz: para quem eu vou confessar o crime? Para quem eu vou pedir perdão? Era a única pessoa boa que ele conhecia, era ela. Então, essa menina chama Sônia, ela aparece no final como uma imagem de Nossa Senhora. Quer dizer, tinha sido muito maior do que Napoleão, né? Então, você não sabe o começo da vida do Raskolnikov, nem sabe o que aconteceu depois. Tanto que o Dostoiévski, no final, ele diz: não, depois as aventuras desse personagem vão continuar, etc, etc. Claro que aquilo não era um plano do romance seguinte, ele estava apenas dizendo que a vida do cara não tinha acabado ali, mas você entende que o que quer que aconteça depois terá sido determinado por esta fatia da existência dele. Então, em princípio, o romance é uma vida. Mas como é que você vai escrever uma se você não tem ideia sequer do formato da sua vida? Ou da vida alheia? Pergunta assim: quantas vidas você precisa conhecer no seu percurso mais ou menos total para você poder chegar a escrever um grande romance? Quando você vê um monstro como o Balzac, por exemplo, que cria milhares de personagens e cada um deles parece que corresponde à realidade, você vê a imaginação desse sujeito. Ele tinha tamanha empatia com as pessoas em torno que ele tinha milhares de vidas na cabeça dele, né? Então, eu não tenho nenhum talento romancista, jamais seria capaz de escrever um romance, mas eu sei o que é um romance. E, note bem, eu conheço alguns milhares de vidas e conheço muito bem, ao ponto de, às vezes, dizer para a pessoa o que vai acontecer para ela, pela lógica interna, não é adivinhação, pela lógica interna da sua vida, que vai dar para você isso, assim, 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 assim. Então, eu entendo realmente como trabalha uma imaginação de romancista. Mas quantas pessoas estão escrevendo livros no Brasil com a pretensão de que seja um romance
e que não tem sequer uma visão do drama da sua vida, que vivem totalmente no fingimento, no teatrinho, apoiado na aprovação grupal. Então, por exemplo, esses dias eu tenho explicado alguns elementos da experiência, não só nesses dias, até há bastante tempo, da experiência homossexual e transexual. Que é só você ver a vida do sujeito, você percebe a lógica interna. Por exemplo, eu escrevi uma coisa sobre a ideia da identidade homossexual. Bom, quando você tem uma ideia baseada no sexo em que você nasceu, essa ideia se apresenta a você diariamente, sem que você precise procurá-la. Não é isso? Como é que o homem sabe que é homem, o menino sabe que é menino, a menina sabe que é menina? Bom, está na cara, ele não precisa procurar, ele não precisa criar uma imagem em cima. Claro que ele pode buscar reforços, né, extraordinários para ele mostrar as suas virtudes masculinas ou virtudes femininas. Ele pode fazer isso, mas ele só pode fazer isso se ele já tivesse identidade. Agora, o que é a identidade homossexual? Não é uma identidade baseada na forma do seu corpo. É a identidade baseada num desejo. O desejo, por definição, não é permanente. Ele vai e vem, ele some. Às vezes o desejo é substituído por repugnância. Não é isso? Então, como é que se cria uma identidade homossexual se não reiterando a presença do desejo como se ele fosse permanente, fosse uma presença fixa, tal como a forma do corpo? Então, é evidentemente um produto da vontade. E você só tem essa identidade enquanto você quer e enquanto você é capaz de reforçá-la pela imaginação, pelas conversas, etc, etc. Então você já vê de cara o drama do homossexual hoje. Porque até uma época atrás não havia identidade homossexual. Né? Havia homossexuais, evidentemente. Mas nenhum pensou que aquilo fosse a identidade dele. O homossexualismo dele era uma coisa que de vez em quando ele fazia. Por exemplo, se você ler as obras do André Gide, tá certo? Ele só fala de homossexualismo, é claro que não, fala de milhares de coisas. Então, mas de vez em quando ele parava aquilo e ia lá, tinha uma relação homossexual com alguém, ou relação pedófila, ele gostava de menininho. Né? Dá mais um pouquinho. Então, havia homossexualismo, mas não havia identidade homossexual. A partir da hora que você quer fazer do homossexualismo um movimento político ideológico, é preciso que as pessoas se identifiquem com aquilo de modo permanente, então elas têm que ter uma identidade que as distingue do outro. O que significa que a homossexualidade do sujeito tem que predominar sobre a condição humana dele e criar uma segunda identidade totalmente forjada. Do mesmo, se for transexual, pior ainda. Porque, vamos dizer, a feminilidade de uma mulher que nasceu mulher, isso aparece todo dia. Pelo menos uma vez por mês ela vai ter que lembrar disso, querendo ou não, né? Mas, e o sujeito que ele não nasceu mulher, ele quer ser mulher. Então ele vai ter que reiterar essa condição obsessivamente todo dia, pelo discurso, pelas atitudes, etc, etc. Então, a partir da hora que se cria a ideia da identidade homossexual, o homossexual já não é mais somente um homossexual, ele é um histérico. Está entendendo? Antigamente o homossexualismo era uma prática. Como toda prática, ela não pode ser permanente. Era uma coisa que as pessoas faziam de vez em quando. Não é isso? E na maior parte do tempo não estavam nem pensando nisso. Mas agora, se tem identidade homossexual, você tem que pensar o tempo todo. Agora, pergunto eu, já houve vários retratos de homossexuais na literatura. Um dos mais perfeitos que eu considero foi o Jean-Paul Sartre, que escreveu no livro Le Chemin de la Liberté, tem lá um personagem homossexual, e ele retrata todo o drama do cara. E está muito bem feito aquilo. Eu não sou um grande apreciador de Jean-Paul Sartre, mas tenho que reconhecer que aquilo é profundamente real, o drama do cara. Mas como é que um sujeito baseado nesta identidade, que é totalmente forjada por meios verbais, pode escrever um bom romance retratando a vida homossexual? Não pode. Porque a primeira condição para o sujeito é ele não saber o que é homossexualidade.
Se ele acha que ela é uma identidade, então ele realmente não sabe o que é. Ele criou um estereótipo e vive baseado no estereótipo. E por isso mesmo, daí é que o sujeito tira o ódio que ele tem aos estereótipos. Temos que acabar com os estereótipos do masculino e do feminino. O sujeito odeia os estereótipos porque ele vive de um estereótipo. Ora, existe algum romance ultimamente, sobretudo no Brasil, que possa retratar esse drama? Não, eles não podem retratar esse drama porque eles não podem reconhecer que o drama existe. Eles têm que viver num mundo forjado, né, que vai lhe dar o reforço social, quer dizer, ele vai comungar essa identidade com outras pessoas que fizeram a mesma operação imaginativa, e a condição sine qua non para ele fazer isso é ele não saber quem ele é. Agora, como é que o sujeito que não sabe nem quem ele mesmo é vai entender a alma dos outros? Então, eu pego tipo assim, como esses líderes homossexuais. É uma coisa absurda ver líderes homossexuais. Né? Porque o que essas pessoas têm em comum é o estereótipo que elas vestiram. Então, não é uma convivência verdadeira. É uma convivência feita através do estereótipo. Né? E do reforço comum desse estereótipo. Então, é claro que as pessoas nunca viram adultas. Então, o homossexual às antigas, como Oscar Wilde, o André Gide, ou o próprio Julian Green, que foi homossexual até os 30 anos, ele podia entender qual é o problema dele, ele sabe qual é o problema. Né? Agora esses caras não podem saber mais. E o povo em torno, que toma conhecimento do fenômeno homossexual através dessas identidades forjadas. Quer dizer, o homossexual não sabe qual é o problema dele e o cara de fora também não sabe. Que representação literária da experiência real pode surgir daí? Nenhuma.